Setup 9.1. Será que é isso mesmo que o pessoal fala? Que é um setup top, que dá dinheiro? Ou será que é mais uma falácia? Fica comigo, nós vamos desmistificar todo esse setup. Nós vamos fazer estatística, vou mostrar aqui para vocês. Esse é o primeiro vídeo de uma saga, né, que nós vamos fazer aqui com 9.1, porque acredito que tem muitas pessoas também que não saibam ainda como é que funciona, então vou deixar fazer esse primeiro vídeo mostrando como é que é o setup, e nos próximos vídeos eu vamos começar a desmistificar. Se nós tivéssemos operado ele no mês passado, por exemplo, né, no índice, nós vamos mostrar aqui como índice, dólar, que seria, vamos fazer a parte day trade, o swing trade de índice dólar também, nas ações, em todas as ações da bolsa, todas não digo, mas mais de 200, porque só vão pegar as que são líquidas. Então vamos desmistificar tudo isso, vamos fazer fechamento mensal, como é que foi o mês se nós tivéssemos operado esse setup, nas ações X, Y, Z, no próprio índice, talvez fazer um vídeo semanal de como é que fechou a semana se nós tivéssemos operado, e realmente verificar, será que é isso tudo que falam? Ou será que, se você se interessa por esse conteúdo, tá? Então fica aqui comigo, eu vou para o computador mostrar nesse primeiro vídeo como é que é o setup. Ele é um setup de uma forma direta, simples. Se você não tem muita experiência com trade e tal, não importa, porque ele é um setup fácil de entender e bem objetivo, não tem subjetividade. Então vocês vão verificar aqui que ele é de uma forma simples, e os próximos capítulos nós vamos fazer a estatística e mostrar tudo o que acontece. Se nós tivéssemos ou não operado ele, será que nós teríamos positivo ou negativo? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Será que é realmente o que dizem? Vamos fazer a saga completa aqui. Aí vamos para o computador, eu vou mostrar aqui para vocês como é que é. Pronto, agora estamos aqui no computador, né? Eu utilizo o Profit e a gente vai inserir a média móvel aqui, tá legal? Então, se você já tiver alguma outra média móvel, né, você pode manter, mas para esse nosso exemplo aqui, vamos inserir a média 9.1. Eu estou usando o Profit aqui, clico com o botão direito, inserir indicador. Aí eu venho aqui, digito média, média, e já aparece média móvel aqui. Inserir, qual é o período? Já aparece padrão para mim 9, dou um OK e dou um OK. Pronto, a média está aqui. Aí você abre ela, clica duas vezes em cima e altera de aritmética para exponencial. Pronto, tá? Eu só vou trocar a aparência aqui, porque eu gosto do azul. Beleza, então ficou média de 9 e exponencial. Aplica, está pronto. Então, o que a gente precisa para o 9.1 é essa média aqui. E como é que ele funciona? Eu estou aqui aberto no gráfico de 5 minutos. No caso, vou mostrar primeiramente aqui no Day Trade, né? No dólar, mas serve para qualquer ativo, né? Pode ser ações, pode ser índice, dólar, qualquer coisa, tá? E como é que ele funciona? É da seguinte maneira: toda vez que a média virar para um lado ou para o outro, você vai ter uma entrada ou uma saída, tá legal? Então vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, ó, vou pegar esse candle aqui, ó, o valor da média. A média móvel de 9, né? Aquela que a gente inseriu, 180,66. O próximo candle, vocês vão verificar que essa média vai estar com um valor mais baixo. Ó, 179,73. Então, o que significa isso? Que a média está caindo. A gente não precisava nem conferir, né? Só mostrei aqui para dar um exemplo para vocês. Então, a média vem caindo. E nessa barra, quando essa barra aqui fechar, a próxima aqui, ó, essa aqui, o que vai acontecer? Ó, 179,98. E a anterior está mais baixo. 179,73. Então, o que significa aqui o quê? Que essa média aqui ela virou para cima. Então, quando fechou esse candle às 13h35, a média virou para cima. E como é que é o setup? O setup é, quando a média vira para cima, você vai ter um sinal de compra, que seria o quê? Um tique acima dessa máxima aqui. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, um tique acima, vamos ver qual é o valor que seria. A máxima 182. Então, 5,182,5 a gente estaríamos colocando uma ordem aqui, de compra aqui. E o stop seria onde? O stop seria aqui na mínima. Um tique abaixo dessa mínima aqui. Tá legal? Então a gente comprou nesse dia aqui, que foi, eu estou gravando hoje dia 5, então esse dia aqui foi o dia 4, ó. Só para verificar se vai aparecer a data aqui. Ó, 4/10. Tá legal? Então foi o dia de ontem, tá? Então a gente entrou aqui e quando é que a gente sai? Quando a média virar para cima, para baixo no caso, né? Como foi uma compra aqui, quando a média virou para baixo, ela virou nesse candle aqui. Ah, você poderia ter saído antes, tudo bem. Mas como a gente vai mostrar muita estatística aqui, essa estatística ela é automatizada, né? Não tem condições de a gente
fazer uma estatística aí, por exemplo, do mês de setembro, e procurar todas as entradas e saídas e lançar numa planilha, né? Então, eu automatizei para a gente ter todos esses dados, tá legal? E verificar, será que no mês de setembro, se a gente tivesse operado o dólar, teria dado certo? Teria dado lucro ou teria dado prejuízo, tá? Até depois eu vou pegar como exemplo um dia aqui, para a gente verificar o que aconteceu, tá? Mas aqui é o exemplo, então. A compra seria aqui e a nossa saída é quando a média virou para baixo. E, ó, só olhando aqui a gente já sabe que seria aqui. Então, quando essa barra fechou, o nosso stop, que estava aqui embaixo, agora está aqui. Tá legal? E aqui a gente saiu da operação, tá? E, inclusive, nessa operação aqui, você estava comprado aqui porque a média virou para cima, o teu stop seria aqui e aqui já seria uma entrada na venda. Porque quando é que a média virou para baixo? Foi exatamente nessa barra. Então, essa barra daqui, ela pegou a nossa entrada aqui, ó. Então, a gente teria vendido aqui e teria saído aonde? Onde é que foi a próxima entrada na compra? Ó, onde a média virou para cima. Então, foi nesse candle aqui, ó. Só que aqui, o que aconteceu? Na próxima barra, verifica, ó. Ela não pegou a nossa compra aqui, ó. Ou, no caso, o nosso stop gain, né? Teria saído aqui e a gente teria saído aqui com alguns pontos. Mas ó, aí o stop que estava aqui em cima, aqui ó, ele acabou indo para cá. Por quê? Porque a média virou para cima, então o nosso stop está aqui. Tá legal? E depois a barra virou para baixo novamente, ó, a média. Ó, só verificar aqui, ó. Se você verificar, ó, aqui está aqui o valor que está, 202 lá em cima, né? E agora, 202,45, 202,56. Ó, 202,56. A próxima barra 202,45. Então não pegou o nosso stop e nós estamos com o nosso stop aqui, desta operação de venda que a gente entrou aqui. Tá legal? E aí o que aconteceu? Aí a gente colocou uma ordem de venda aqui, né? Porque a média virou para baixo. Então a gente poderia ter acrescentado mais um lote aqui, mas também não pegou. Porque depois dessa barra aqui, vamos ver o que aconteceu se a próxima ela virou para cima. 202 e 202,76. Então nós teríamos o nosso stop que estava um tick acima dessa aqui, a gente colocou para baixo aqui. Por quê? Porque a média virou novamente para cima. Tá legal? Então aqui a gente teria colocado nosso stop. E aí o que aconteceu aqui na próxima barra? Virou de novo para baixo. Aqui ficou um pouco confuso porque ela virou para cima, para baixo, para cima, para baixo, né? Mas é só para dar o um exemplo. Então o nosso stop teria descido até aqui. E a gente foi estopado nessa barra aqui. Tá legal? Que é só para dar um exemplo. Outra circunstância, ó, a média estava caindo aqui, e aí essa barra, quando fechou, ela fez o quê? Virou a média para cima. Então a nossa compra teria sido aqui, ó. E a nossa saída foi aonde? Ó, compramos aqui, a média, nesse caso aqui, ó, a média virou para baixo, ó, a gente comprou aqui. Então a nossa entrada foi nessa barra aqui, certo? E aí o que aconteceu aqui nessa barra, ó? Essa barra virou a média para baixo. Então o nosso stop, que era aqui embaixo, ele veio aqui para cá, ó. Vocês conseguem verificar? A média virou para baixo. Quando vira para baixo, o que eu faço? Coloco o meu stop. Se eu estou comprado, né? Imagina que a gente chegou no computador e ele estava nessa barra aqui. Quando virou essa barra aqui para baixo, a gente colocou uma ordem de venda aqui, que não foi pega, tá vendo? Não foi pega. Mas quem comprou aqui e viu essa barra aqui virando a média para baixo, o nosso stop que estava aqui, agora foi um tick abaixo disso aqui, ó. Foi aqui. Tá vendo? Foi aqui o nosso stop. E não foi pego. E a saída foi exatamente nessa barra aqui, ó. Então a gente acabou entrando aqui e saindo aqui, ganhou um pouquinho. Porque é nessa barra que foi a média virou para baixo. E aqui já deu uma nova entrada de venda. Porque a média virou para baixo, um tick abaixo seria uma venda, tá? Então esse é o setup. A gente pode ir mais para trás aqui também e verificar, ó. Ó, aqui, por exemplo, ó, a média virou para cima. Então um tick acima aqui seria uma compra, mas não pegou. Estão vendo? Ó, nesse exemplo aqui. Ó, um tick aqui, não teve acionamento e depois virou a média para baixo. Então aqui foi uma venda, ó. A gente entrou na venda aqui e saímos aqui, ó, 48 pontos. Ó, aqui, ó. E aqui foi uma compra. Tá legal que deu stop, né? Stop pequeno aqui. Deixa eu ver onde é que virou a média para baixo. Virou nessa, ó, aqui. Aqui era o nosso stop inicial, né? Um tick abaixo aqui. A média virou para baixo nesse candle, então o nosso stop que era aqui, a gente colocou aqui e aqui foi stopado com 7 pontinhos. Mas nesse caso, nessa situação aqui, ele compensou, né?
Então, esse aqui é o dólar. Pode ser no índice também. Tá legal? Ó, esse aqui foi o de ontem, né? Quando é que virou a média para baixo aqui, ó? Por exemplo, né? Foi nessa situação aqui, ó. Essa barra aqui, vamos verificar. Ó, a média aqui, ó, 432,19. A próxima vai ser maior, ó, 34. Só que nessa barra aqui, ó, quando fechou, foi mais baixo, ó, 368. Então, a nossa venda teria sido aqui, ó. A venda é aqui, o stop é um tique acima da barra aqui, ó. Tá legal? Então, aqui a gente fez uma venda. Só que, repare o que aconteceu. Nessa barra aqui, virou a média para cima. Então, o que a gente fez? Quando virou essa barra para cima, o stop que estava aqui, a gente colocou aqui. Então, aqui a gente foi estopado, tá? Um pequeno loss aqui. E aí, o que aconteceu aqui? A gente teve uma compra. Então, a gente comprou aqui e o nosso stop era aqui. Tá legal? Aqui, ó. Só que o que aconteceu 2 barras depois? A média virou para baixo de novo. Então, a gente foi estopado aqui. E aí, a gente teve uma nova entrada na venda, que foi aqui, ó. E aí, a gente fez esses pontos aqui. Então, esses dois stopzinhos aqui foram compensados, porque a média só virou aqui, ó. Tá? E aqui a gente comprou. Depois a média virou. Vamos ver aqui como é que ficou. Ó, aqui teve uma nova compra, então a gente saiu dessa venda aqui e fez uma compra aqui, tá? E a média aqui virou para baixo aqui. Então aqui a gente foi estopado. Tá vendo? Porque a média virou aqui para baixo, ó. E aí o que a gente fez? A gente fez uma venda novamente aqui. Saímos desse pequeno loss aqui, 160 pontos, e aqui a gente fez uma venda e saiu aqui com 300 e poucos pontos. Tá legal? Então esse aqui é o índice dólar. Se vocês quiserem pegar no swing trade, também dá. Tanto que vocês viram no título que é o 9.1, que é esse setup, e também tem um robô, né? O que seria esse robô? Ele simplesmente vai notificar para vocês todo o final de pregão quando que tem setup desse tipo aqui armado nas ações. São mais de 200 ações. Eu não peguei todas as ações porque tem ações que não são líquidas, né? Então o intuito aqui é a gente pegar ações que sejam líquidas, que são mais de 200. Então todo dia, vamos pegar aqui por exemplo, aqui ó, lojas americanas, né? Qual foi o último setup aqui armado? Foi esse aqui, ó. Ó, reparem ó, como é que a média virou para cima e aqui foi a compra. Um tique acima. Como ela abriu com gap, na estatística que eu fiz para depois a gente conferir, se ela abriu aqui ó, em gap, eu compraria na abertura. Tá legal? Eu não esperaria. Essa barra poderia ter vindo aqui, alcançado aqui. Não foi o que aconteceu, né? Teve um gap aqui que ficou em aberto. Mas eu compro na abertura para não perder o bonde aqui, né? Porque se eu não tivesse entrado, ó, da abertura até aqui, foram 9% em 2 dias, né? Pouco, quase 10%. Então, nas ações no swing trade, o robô vai mandar todas elas no diário, que seria esse aqui, no semanal, se você opera um pouco mais longo, e no mensal. Então, todo o final do mês, no último dia do mês, ele vai olhar quando fechou o pregão e vai olhar porque tem que ser o final do mês, porque quando fecha o candle do mês, né? Cada mês forma um candle. E no diário também, todo dia, depois que o pregão fechou, ele vai mostrar o candle formado e ver se essa média aqui virou para cima ou para baixo, né? Ó, aqui tivemos uma venda, né? Olha que coisa linda aqui. Aqui tivemos outra venda. Aqui tivemos uma compra nesse dia aqui, que não foi estopado aqui, né? Ó, foi muito boa, né? E aí a gente também tem no semanal, toda sexta, ele vai mandar tudo no mesmo grupo. Como é que vocês vão fazer para acessar? Eu vou deixar um link aqui na descrição. Ele é um grupo no Telegram, tá? Que vai mostrar todos os 9.1. Todo dia, no final, quando o pregão acabou, ele vai mandar um relatório e daí vocês acessam. É gratuito, não tem custo, não tem nada. Tá legal? Como eu uso para mim, porque eu vou ficar varrendo todas as ações aqui, não dá, né? Ficar procurando uma por uma. Então é melhor que a gente tenha uma ferramenta que nos avise. Tá legal? Eu vou mostrar aqui para vocês o grupo. Esse aqui é o grupo, pessoal. Então aqui, todo dia, ó, por exemplo, o dia de ontem, aqui é dia 4 de outubro, né? Ele mandou toda a relação aqui, ó. Esse aqui são todos os setups que estão armados no 9.1. Como é que funciona aqui, ó? É o setup 9.1, tá? O C é se é de compra, ó, e aqui, por exemplo, é o V de venda, tá? Eu acabei esquecendo, também tem as ADRs, tá? Não é só a bolsa AB3 aqui, tem as ADRs também, tá legal? Ó, por exemplo, esse aqui, ó. Podemos até verificar como é que tá. Ó, vou pegar aqui sei lá, qualquer uma aqui, ó, NVIDIA. Deixa eu ver aqui, não, vou pegar o Google aqui primeiro.
Só para a gente verificar, ó. No GL. Ó, se vocês verificarem aqui, ó. Vamos ver como é que tá o valor aqui, ó. Ó, 43,61. Vamos ver, tem que estar maior que isso. 43,63, estão vendo? Então, essa aqui é uma ação que está armada no setup 9.1. Então, qual seria a entrada, né? Isso aqui não é uma recomendação, evidentemente, né? Ele só está mostrando para vocês, ó. Esse aqui está armado no setup 9.1. Aí você decide o que você quer fazer, né? Mas eu quero receber isso. Eu quero receber essa notificação. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o 9.1 que tá. Qual que seria a entrada, como eu mostrei para vocês? Um tick acima seria uma compra com stop na mínima aqui, ó. Tá legal? E assim sucessivamente. Vamos pegar uma brasileira aqui, ó. Vamos ver uma mais top aqui. Pose 3, por exemplo, né? Que é positivo. Pose 3, vamos ver. Ó, aqui nesse caso, vocês podem já verificar que tem uma média virada para baixo. Então ele está dizendo que é um setup de venda. Ó, 9.1 no tempo. Ó, 9.1 venda D1 é diário, tá legal? É D de diário. E ação, tá? Aqui os valores e tal, isso aqui pode desconsiderar, tá? É o valor que ele está mostrando aqui, que seria o valor de entrada. Vamos verificar se eu estou lembrando, é isso mesmo, né? A mínima, ó. Então, na mínima 12,37, um tick abaixo, que é o 12,36. Tá? Mas isso, vocês não precisam olhar aqui o valor, né? Vocês tendo isso aqui, visualizando o gráfico aqui, é o que basta, né? Então, esse aqui, então todo dia 4 ele mandou, tá vendo? Ó, dia 3 também mandou, foi segunda, né? E aqui na sexta-feira, ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Você pode ver que a lista é gigante na sexta, né? Por quê? Porque foi dia 30. Então foi uma sexta-feira e dia 30. O que acontece na sexta-feira? Na sexta-feira ele vai mandar todos os setups armados do semanal. Então, quando a semana acabou, ele já vai saber como é que fechou o candle, que precisa de uma semana para fechar no tempo da semanal, né? Para quem opera mais longo, né? E ele manda aqui, ó, no W1, tá? Que seria week, né? É W porque é inglês, tá legal? Então aqui, ó, é W1. Então aconteceu esse setup de venda no índice aqui no W1. O MN1, que seria o quê? Mensal. Então, como é do último dia do mês, então fechou o candle do mês. Então ele vai mostrar também diário, que seria aqui, semanal e mensal, tá? Mas aí como foi na segunda-feira, no dia seguinte, isso não tem, tá? Ele só manda uma vez por mês, ó, na segunda-feira só D1, tá vendo? E assim sucessivamente. Então eu vou deixar o link na descrição aqui, para quem quiser receber, ó, todas as notificações, tá? São mais de 200 ativos que ele manda, né? Inclusive os ADRs, inclusive também tem contrato de milho, de boi gordo, né? Então ele manda aqui também os juros futuros, né? O DI também tem, tá legal? Então é isso aí. Aí eu vou mostrar agora para vocês também, vamos pegar aqui um dia do dólar, só para a gente ter um exemplo, né? Então aqui, ó, eu peguei o dia no dólar para a gente dar uma olhadinha, tá legal? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, esse dia 3 aqui do 10. 3 do 10, foi esse dia aqui, tá legal? Então isso aqui foi só uma estatística que eu fiz, já é automatizado isso aqui, tá? Depois a gente vai nos próximos vídeos, se você está gostando aqui, se inscreve, deixa o like, porque vocês não vão poder perder os próximos, porque eu estou só fazendo esse primeiro vídeo aqui para dizer que a gente também mostrou como é que funciona no 9.1, porque talvez nos próximos vídeos vão ter pessoas que vão entrar direto nos vídeos de estatística, e nós vamos desmiuçar tudo isso. Como é que foi o mês, por exemplo, de setembro, se nós tivéssemos operado o dólar com esse setup? Será que foi um resultado bom como foi esse aqui, ó? Esse dia aqui, ó, que foi o dia 3, que foi esse dia aqui, deixa eu deixar na tela aqui, ó, foram essas operações que aconteceram aqui, tá? Todas elas. E no final, ó, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, aqui, ó, às 9h05. A abertura sempre é complicada, né? Mas, ó, a média vinha subindo, ó, a média vinha subindo e abriu com gap de baixa, tá legal? Então a gente teve uma entrada aqui logo na primeira barra, né? E aí a saída, ó, porque a média virou para baixo. Então você vende na mínima, tá legal? E como é que foi? O valor da entrada, a hora da entrada, é a barra que fez a média virar para baixo. Como foi uma barra que abriu com gap, então a média já virou para baixo, tá? Então, como é que foi a saída? 12,35, ó. Se a gente verificar, as 12,35 foi aqui embaixo,
tá? E vendeu 77 pontos, tá vendo? Foi uma baita de uma queda, né? Mas enfim, aí depois tivemos também às 10h40 uma outra entrada, que foi aqui, ó. Então, reparem que a média virou para cima aqui, ó. O nosso stop inicial era bem longo, tá? Mas eu tenho que considerar todas as operações, porque depois a gente vai fazer as estatísticas, que o intuito realmente é a gente fazer estatística e verificar. Imagina que a gente está operando esse 9.1 desde janeiro desse ano. Como é que foi o desempenho? Será que foi bom? Será que foi ruim? Será que é tudo isso que falam ou será que é uma falácia? Né? Nesse dia aqui, foi perfeito, né? Ótimo, imagina nós temos uma média aí de 41 pontos. É só nós verificarmos aqui, né? Ó, um contrato daria 415, 10, 4.000, 50, 20, 100, 41 e 1.415. É muita coisa, né? Mas será que esse setup realmente ele é rentável? Ou será que foi um dia aleatório? Bom, eu estou gravando isso aqui no dia 5 de manhã. Então eu peguei um dia aleatório aqui, que é um dia 3, ó, é bem próximo, né? Não estou escolhendo a dedo, eu só peguei aqui porque eu fiz toda a estatística, né? E todas essas foram as operações, ó. Foram muitas operações nesse dia, ó. Foram 16 operações, ó. Tá? O dia inteiro, ó. O dia inteiro. Até aqui, né? Aqui fechou o dia, né? Ó. Começou aqui e fechou aqui. Depois vocês podem tirar um print, eu não vou compartilhar ainda essa planilha, mas nos próximos vídeos que eu fizer as estatísticas, eu vou deixar sempre as planilhas para vocês baixarem e analisarem, tá? Por exemplo, se eu fizer uma estatística da semana, como é que foi? Por exemplo, a última semana de setembro, ou um mês, ainda não sei como é que eu vou colocar isso disponível, se eu vou fazer mensal, um fechamento mensal para a gente ver, mas uma coisa é certa, eu vou fazer índice, o dólar, né? E as ações. Como é que foi, por exemplo, o mês das ações? Quais foram as ações que mais rentabilizaram, que deram certo? As que não deram, será que todas elas deram? Então, isso que a gente vai desmistificar aqui. Nós vamos fazer a saga do Setup 9.1. Beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se vocês querem ver a continuação disso aqui, porque, como eu falei, nós vamos fazer a saga, nós vamos desmistificar todo esse 9.1, de todos os ativos possíveis, né? Pelo menos que a gente possa operar aqui no Brasil, que a automação que eu fiz ele é voltada para cá, né? Eu vou deixar sempre, vou compartilhar essas planilhas, esses dados. Essa aqui, como é só essa mesmo que eu fiz, então vocês podem tirar um print e analisar, né? A entrada que aconteceu aqui, tá? Eu peguei o dólar nos 5 minutos só como um exemplo mesmo, né? Forte abraço aí, galera.